Por muitos meses, o milionário viveu com desconfiança em relação à fisioterapeuta que cuidava dele dia e noite. Cansado das dúvidas, ele decidiu instalar câmeras escondidas na casa para finalmente descobrir o que realmente acontecia quando ele não podia ver. Mas ao assistir às gravações, algo nele mudou para sempre, e nada mais foi como antes. A chuva caía suavemente sobre São Paulo naquela manhã de dezembro, cobrindo a cidade com um véu úmido que tornava tudo mais quieto, mais sereno. Lívia Oliveira parou em frente ao imponente portão, olhando para a mansão de 3 andares que se erguia entre árvores centenárias como um guardião do tempo. Seu coração batia mais forte, mas não por causa da umidade que penetrava o casaco fino. 28 anos de vida, um diploma recente com honras e especialização em fisioterapia. Tudo isso, de repente, parecia insuficiente diante do que a esperava. Ela sabia que não era um emprego comum. Victor Braga, um dos homens mais ricos do Brasil, cujo nome aparecia nos jornais de negócios mais vezes do que nas colunas sociais, precisava de ajuda, e ela seria a responsável por isso. Lívia remexeu na bolsa e tirou uma carta de recomendação amassada do antigo chefe. As palavras eram padrão, profissionais, mas entre as linhas havia uma verdade que ela não podia revelar a ninguém. Ela havia saído do hospital não só por querer novos desafios. Saíra porque precisava. Senhora Oliveira? Uma voz atrás dela a fez dar um pulo. Ela se virou e viu um homem idoso, de terno elegante, abrindo o portão com um sorriso discreto. Sou Sérgio, o mordomo. O senhor Braga espera a senhora pontualmente às 10. Lívia olhou para o relógio. Eram 9h30. Obrigada. Desculpe pelo atraso. Não tem por que se desculpar. Por favor, me acompanhe. Ao entrarem no caminho de entrada, Lívia não conseguiu evitar olhar ao redor. Cada detalhe parecia pensado. Das colunas de pedra às grades esculpidas com beleza. O lugar exalava riqueza, mas também algo mais, solidão. O senhor Braga, começou ela, mas Sérgio a interrompeu com um gesto gentil. Tudo o que a senhora precisa saber, ele vai dizer pessoalmente. Lembre-se apenas de que ele é um homem que valoriza muito a privacidade. Entraram na casa e Lívia congelou. O interior era ainda mais impressionante que o exterior. Tetos altos, lustres de cristal, quadros em molduras douradas. Mas o que mais chamou sua atenção foi o silêncio. Um silêncio absoluto, quase sufocante. O senhor Braga está na biblioteca no 1º andar, informou Sérgio, apontando para a escada elegante. Bata e entre. Lívia subiu as escadas, sentindo seus passos ecoarem no mármore. Diante da porta da biblioteca, hesitou por um instante e depois bateu de leve. Entre. A voz era grave, controlada, mas Lívia sentiu um tom de cansaço. Ela empurrou a porta e entrou na sala repleta de livros do chão ao teto. Atrás de uma mesa imponente, sentava-se um homem que não parecia ter seus 42 anos. Cabelos escuros com fios grisalhos precoces e olhos cinzentos penetrantes, que se fixaram nela com uma intensidade que era ao mesmo tempo inquietante e fascinante. Senhora Oliveira, disse ele, sem se levantar. Lívia notou que suas pernas estavam imóveis sob a mesa. Ouvi muitas coisas boas sobre suas qualificações. Obrigada, senhor Braga. Estou aqui para ajudá-lo a voltar à plena forma. Victor Braga a observou por um longo momento, como se tentasse ler algo além das palavras. A senhora sabe o que me aconteceu? Bem do acidente de esqui nos Alpes Suíços. Complicações motoras que exigem reabilitação intensiva. Isso é uma descrição bem clínica, comentou com um sorriso torto. A realidade é bem mais complicada. Lívia endireitou a postura ligeiramente. Estou preparada para casos complicados. Senhor Braga, algo na voz dela, confiança, calor, determinação, fez Victor sentir. Pela primeira vez em meses, algo além da indiferença habitual. Ela era mais jovem do que esperava, mas seus olhos falavam de uma experiência que ia além da idade. Nesse caso, vamos ver se a senhora realmente é. Foi a primeira conversa.
Mas ambos sabiam que era só o começo de algo que nenhum dos dois ainda conseguia nomear. A primeira sessão de reabilitação aconteceu em uma sala ampla no térreo, transformada em um centro particular de fisioterapia. Lívia olhou ao redor com interesse profissional. O equipamento era de última geração, mais caro que todo o mobiliário do hospital onde trabalhara antes. Impressionante, comentou, ajustando um dos aparelhos. Dinheiro resolve a maioria dos problemas, respondeu Victor, observando-a da cadeira de rodas. A maioria, mas não todos. Lívia se virou para ele com um sorriso suave. É verdade, mas às vezes as coisas mais importantes não custam nada. Victor franziu a testa. Por exemplo, paciência, confiança, esperança. Esperança, repetiu com sarcasmo. Bem prático isso. Lívia se aproximou, agachando-se diante da cadeira para que seus olhos ficassem no mesmo nível. Senhor Braga, posso ser franca com o senhor? Pode. Vi seu histórico médico. Os médicos suíços foram cautelosos nas previsões, mas eu acho que subestimaram seu potencial. Os danos não são tão extensos quanto pensavam no início. Victor a observou com atenção. Nos olhos dela, viu algo que não encontrara nos médicos, uma crença genuína no que dizia. Por que eu deveria acreditar na senhora? A senhora não me conhece, porque estou aqui não para bajulá-lo, nem para consolá-lo. Estou aqui para ajudá-lo a ficar de pé. Literalmente, por um longo momento houve silêncio. Victor estudou o rosto dela, procurando sinais de falsidade, mas não encontrou nenhum. Tudo bem, disse por fim. O que a senhora espera de mim? Que confie em mim. Pelo menos o suficiente para me deixar tentar. As 2 horas seguintes foram intensas. Lívia o guiou por séries de exercícios mais exigentes que qualquer coisa que ele fizera antes. Era exigente, mas paciente. Profissional, mas não impessoal. Quando via que ele se cansava, fazia pausas curtas, explicando as técnicas que usava. Como a senhora sabe tanto sobre os aspectos neurológicos da reabilitação? Perguntou durante uma pausa, limpando o suor da testa. Minha avó... Começou ela hesitando. Minha avó teve um derrame quando eu era adolescente. Passei meses com ela, aprendendo a ajudá-la a recuperar a mobilidade. Foi quando decidi ser fisioterapeuta. E como terminou, ela recuperou a maior parte da mobilidade. Os médicos diziam que era impossível na idade dela. Victor assentiu, mas não comentou. Algo no jeito como Lívia falava da avó sugeria que não era toda a verdade. Ela não mentia, mas omitia algo. E o que a senhora faz no tempo livre? Perguntou, voltando aos exercícios. Leio, cozinho, passeio com os cães do abrigo. Abrigo? Voluntariado. Os cães precisam de contato com pessoas para serem felizes. É terapêutico, para eles e para mim. Victor parou no meio de um movimento. A senhora gosta de animais? Muito. Eles são sinceros de um jeito que as pessoas muitas vezes não são. Algo nos olhos dele mudou. Por um instante ele pareceu solitário. Eu tenho um cachorro, disse baixinho. O Bento é um beagle velho. Passa a maior parte do tempo no canto dele. Talvez ele pudesse nos acompanhar às vezes. A presença de animais pode ser muito motivadora na reabilitação. Isso é possível. A sessão terminou, mas nenhum dos dois tinha pressa de acabar. Lívia guardava o equipamento com cuidado meticuloso e Victor observava cada movimento dela. Amanhã no mesmo horário? Perguntou ela. Sim. Ao sair, Victor ficou sozinho na sala, olhando para o lugar onde ela estivera. Pela primeira vez em meses, sentiu algo que poderia ser o início da esperança. Mas também algo mais, inquietação. Lívia Oliveira era verdadeira demais. No mundo dele, onde cada conversa era um jogo e cada gesto uma cálculo, a sinceridade dela parecia impossível. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, ele não recorreu aos analgésicos antes de dormir. A dor física ainda estava lá, mas de alguma forma parecia mais suportável.
Em outra parte da casa, Lívia estava à janela do quarto que lhe fora designado, olhando para o jardim molhado pela chuva. No bolso, carregava uma velha fotografia, a avó Zilda na juventude, de avental de cozinheira, sorridente e feliz. A foto fora tirada naquela casa, naquela cozinha, quase 30 anos antes. Ainda não era o momento para a verdade, mas ela sabia que o momento chegaria. O terceiro dia trouxe um visitante inesperado. Lívia preparava o equipamento para a próxima sessão quando ouviu uma voz alta e confiante vindo do hall. Victor, onde você se escondeu, velho amigo? O homem que entrou na sala de reabilitação tinha cerca de 45 anos, alto, bem construído, com um ar de arrogância no jeito de andar. Vestido em um terno caro, com um relógio que valia mais que o salário anual de um brasileiro médio. Rafael cumprimentou Victor com evidente relutância. Não esperava você hoje. Achei que devia visitar meu sócio nos negócios. Rafael Costa olhou ao redor da sala e seu olhar parou em Lívia. Essa deve ser a famosa fisioterapeuta de que tanto ouvi falar. Fisioterapeuta, corrigiu Lívia com gentileza. Lívia Oliveira. Rafael se aproximou com um sorriso largo e estendeu a mão. Rafael Costa, coproprietário da Farmavida. Ouvi dizer que você está fazendo milagres com nosso Victor. Lívia apertou a mão dele, mas algo no olhar dele a deixou desconfortável. Era o tipo de avaliação que mulheres recebiam na presença dele, não como profissionais, mas como potenciais objetos de interesse. Estamos progredindo, respondeu diplomaticamente. Tenho certeza. Rafael não soltava a mão dela. Uma mulher talentosa e linda como você certamente é motivadora. Victor observava a troca com irritação crescente. Rafael, há algum motivo específico para a sua visita? Estamos no meio de uma sessão. Claro. Rafael finalmente soltou a mão de Lívia. Na verdade, vim discutir com você o novo contrato com o Ministério da Saúde, mas talvez possamos deixar para depois. Não quero atrapalhar essa terapia. Algo no modo como ele pronunciou a última palavra sugeria uma ambiguidade que não passou despercebida por Lívia. Talvez seja melhor adiar a conversa, concordou Victor. O Sérgio vai te mostrar o caminho para o escritório. Quando Rafael saiu, a atmosfera na sala ficou mais pesada. Desculpe por ele, disse Victor. O Rafael pode ser insistente. Há quanto tempo se conhecem? Desde a faculdade. Fundamos a Farmavida juntos. Mas ultimamente... Ele pausou. Ultimamente, sinto que temos visões diferentes para o futuro da empresa. Lívia assentiu, mas não comentou. Começaram a sessão, mas ambos estavam mais tensos que o normal. No meio do tempo, apareceu um visitante inesperado. O velho Beagle entrou devagar na sala, farejando o ar com cautela. Era o Bento, o cachorro de que Victor falara no dia anterior. Bento! Victor tentou chamá-lo, mas o animal o ignorou completamente. Em vez disso, Bento foi direto para Lívia e sentou aos pés dela, olhando para ela com o que parecia confiança imediata. Oi, lindo! Sussurrou Lívia, agachando-se para acariciar o cachorro. Bento imediatamente abanou o rabo e lambeu a mão dela. Victor assistia à cena com descrença. Isso é impossível. Ele nunca se aproxima de estranhos. Nunca. Animais sentem as intenções, explicou Lívia, ainda acariciando Bento. Se alguém tem boas intenções, eles sabem. E aqueles que não têm, eles também sabem. Como se confirmasse as palavras dela, Bento parou de abanar o rabo e começou a rosnar para a porta. Pouco depois, Rafael apareceu. Desculpe interromper, mas Bento se levantou e latiu agressivamente, posicionando-se entre ele e Lívia. Bento, calma! Gritou Victor, mas o cachorro não obedeceu. Interessante, comentou Rafael com um sorriso torto. Nunca me dei bem com cães, e aparentemente eles também não comigo. Lívia acalmava Bento, acariciando-o e falando em voz baixa e reconfortante. O cachorro finalmente sentou, mas continuou observando Rafael com desconfiança.
Na verdade, vim convidar a senhora Oliveira para um jantar, disse Rafael. Conheço ótimos restaurantes em São Paulo. Lívia ergueu o olhar, claramente surpresa com a proposta. É muito gentil da sua parte. Mas a senhora Oliveira tem outros compromissos, interrompeu Victor, sua voz mais fria que o habitual. As sessões de terapia são exaustivas. Rafael olhou para ele com diversão. Claro, talvez outra hora. Quando ele saiu, Victor ficou em silêncio por um longo tempo. Não precisa se preocupar comigo, disse Lívia por fim. Sem me cuidar, eu sei, respondeu. Mas o Rafael nem sempre tem intenções honrosas com as mulheres. Lívia olhou para ele surpresa com a franqueza. Obrigada pelo aviso. O resto da sessão passou em silêncio, mas era um silêncio cheio de pensamentos não ditos. Mento ficou com eles até o fim, deitado aos pés de Lívia, como um guardião vivo. Naquela noite, Victor sentiu, pela primeira vez em anos, algo que se poderia chamar de instinto possessivo. Não gostava do jeito como Rafael olhava para Lívia, e gostava ainda menos do fato de se importar com isso. O fim da primeira semana trouxe o primeiro grande avanço de verdade. Lívia notou que Victor começava a recuperar a sensibilidade na perna esquerda, algo que os médicos suíços consideravam improvável. Quando ela lhe contou, uma sombra de emoção passou pelo rosto dele, que ele não conseguiu esconder. A senhora tem certeza? Perguntou, tentando manter a calma. Vamos verificar de novo. Lívia tocou delicadamente vários pontos da perna dele, pedindo que dissesse quando sentisse algo. Quando ele reagiu ao toque perto do tornozelo, ambos congelaram. Isso significa que... E significa que suas chances de recuperação total são muito maiores do que qualquer um esperava, disse ela com um sorriso que iluminou todo o rosto. Naquele momento, algo entre eles mudou. A barreira da cortesia profissional começou a ruir, dando lugar a algo muito mais pessoal. Por que a senhora faz isso? Perguntou Victor de repente. O quê? Por que a senhora está realmente aqui? Não me venha com conversa de querer ajudar as pessoas. A senhora é autêntica demais para alguém que faria isso só pelo dinheiro. Lívia hesitou. Era o momento em que poderia contar a verdade, mas ainda não estava pronta. Todo mundo tem seus motivos, respondeu evasivamente. E o senhor? Por que abandonou a neurocirurgia pelo mundo dos negócios? Agora foi Victor quem hesitou. É complicado. Temos tempo. Por um longo momento ele olhou para as mãos. Eu tinha um irmão mais novo, Daniel. Ele era o ponto de luz da nossa família. Aos 12 anos, diagnosticaram um tumor cerebral nele. Passei anos estudando neurocirurgia, convencido de que encontraria uma forma de salvá-lo. Lívia esperou pacientemente, sentindo que a história não acabava ali. Não cheguei a tempo. Ele morreu quando eu terminava a faculdade. E eu não conseguia mais olhar para um bisturi sem pensar que não ajudei a única pessoa que realmente importava. Então, o senhor entrou na indústria farmacêutica. Achei que poderia ajudar as pessoas de outro jeito, criando remédios que salvassem filhos de alguém. Mas o mundo dos negócios tem suas próprias regras. Lívia instintivamente estendeu a mão e tocou a dele. Foi a primeira vez que houve contato entre eles que não era estritamente médico. Sinto muito, disse baixinho. Victor não recuou a mão. E a senhora? Qual é a sua história? Talvez um dia eu conte, respondeu, mas a voz dela estava mais quente que o usual. Naquela tarde, Lívia decidiu explorar a casa. Sérgio disse que ela podia se locomover livremente pela mansão, então entrou na cozinha em busca de um copo d'água. O que encontrou ali fez seu coração disparar. Em um armário, entre velhos livros de receitas, havia um caderno desgastado de capa marrom. Ao abri-lo, ela viu a caligrafia familiar, Receitas de Zilda Oliveira. Era o caderno de receitas da avó. Com mãos trêmulas, folheou as páginas cheias de fórmulas para feijoada, pão de queijo, brigadeiro. Em uma das páginas, havia uma dedicatória na mesma letra característica. Para o menino de olhos tristes,
que me ensinou que até o inverno mais quente pode aquecer o coração. Lívia sentou-se pesadamente na cadeira. A avó nunca contara detalhes sobre seu trabalho naquela mansão. Dizia apenas que cuidava de uma criança solitária. Será que essa criança era o jovem Victor? Senhora Oliveira? Lívia deu um pulo, fechando o caderno rapidamente. Sérgio estava na porta. Desculpe, não quis assustá-la. O senhor Braga pergunta se a senhora poderia ir até ele. Tenho uma proposta. Lívia guardou o caderno no lugar e seguiu Sérgio. Encontrou Victor na biblioteca, sentado à mesa com o laptop aberto. Queria propor algo à senhora, começou ele. Essas sessões estão dando resultados mais rápidos do que esperava. Pensei se a senhora toparia ficar por mais tempo. No que sentido? O contrato original era de 1 mês. Gostaria de estendê-lo para 3 meses. Claro, com aumento proporcional no salário. Lívia pensou no caderno na cozinha, em todas as perguntas sem resposta. Por quê? Victor hesitou, porque, pela primeira vez em muito tempo, sinto que posso realmente me recuperar. E não só fisicamente. As palavras dele pairaram no ar entre eles. Lívia sabia que, se ficasse, teria de contar a verdade sobre a avó, mas também sabia que não podia ir embora. Não agora. Tudo bem, disse. Eu fico. O sorriso que iluminou o rosto de Victor foi o primeiro realmente feliz que ela via nele. Mas nenhum dos dois sabia que Rafael Costa estava do lado de fora da porta e ouvira toda a conversa. E a expressão no rosto dele era tudo, menos feliz. Naquela noite, ao se deitar, Lívia segurava a velha fotografia da avó. Vovó, sussurrava, acho que encontrei o seu menino de olhos tristes. E ele ainda precisa de alguém para cuidar dele. O segundo mês trouxe uma nova dinâmica. As sessões de reabilitação se tornaram mais que terapia. Eram momentos de verdadeira proximidade. Victor recuperava a mobilidade mais rápido do que se esperava. Mas Lívia notava que às vezes ele fingia fraqueza para prolongar o tempo juntos. O senhor está tentando me enganar, senhor Braga? Perguntou ela um dia quando ele, acidentalmente, perdeu o equilíbrio bem quando ela podia ampará-lo. Victor sorriu envergonhado. É tão óbvio assim? Para quem o observa todo dia, sim. Eles estavam bem próximos, as mãos dela ainda nos ombros dele. Por um instante, nenhum se moveu. Lívia, disse ele baixinho, usando o nome dela pela primeira vez. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Há alguém esperando por você em casa? Lívia sentiu o coração acelerar. Não, ninguém. É estranho. Uma mulher como você, como eu, inteligente, linda, carinhosa, eu imaginaria que os homens fariam fila. Lívia riu baixinho. Talvez eu seja exigente demais. Ou talvez ainda não tenha encontrado a pessoa certa. Victor quis perguntar o que significaria a pessoa certa, mas nesse momento Rafael entrou na sala. Lívia e Victor se afastaram rapidamente, mas Rafael viu a proximidade. Desculpe interromper, disse com um sorriso irônico. Mas tenho boas notícias, Victor. O contrato com o Ministério da Saúde foi assinado. Ótimo, respondeu Victor, mas o entusiasmo era forçado. Rafael se virou para Lívia. E como vai nossa mestra da terapia? Vejo que você usa uma abordagem bem pessoal no tratamento. Algo no tom dele a deixou desconfortável. Cada paciente precisa de uma abordagem individual, respondeu profissionalmente. Tenho certeza. Rafael não tirava os olhos dela. Na verdade, vim com um convite. Estou organizando um evento de negócios no próximo sábado. Pensei que a senhora Oliveira pudesse nos acompanhar como companhia. É gentil, mas ela não vai poder, interrompeu Victor. Sábados são os dias livres dela. Rafael ergueu as sobrancelhas. Mas é só um sábado. Eu tenho certeza de que a senhora Oliveira pode decidir sozinha. A tensão na sala era palpável. Lívia se sentia como uma bola no jogo cujas regras não entendia. Obrigada pelo convite, mas prefiro passar o tempo livre de forma tranquila. Rafael assentiu, mas algo inquietante brilhou em seus olhos. Claro, mas a oferta continua de pé.
Quando ele saiu, Victor ficou em silêncio por um longo tempo. Desculpe por ele, disse por fim. O Rafael tem ideias específicas sobre diversão. O que o senhor quer dizer? Victor hesitou. Ele não é alguém em quem se possa confiar, especialmente com mulheres. Foi casado 2 vezes. Os 2 casamentos acabaram em escândalo. Lívia sentiu, mas algo mais a preocupava. Senhor Braga... Victor, corrigiu-se. Posso perguntar algo sobre a empresa do senhor? Claro. Ouvi boatos na cidade sobre irregularidades na indústria farmacêutica. Testes de remédios não aprovados adequadamente. O senhor sabe de algo? A expressão de Victor mudou imediatamente. Onde ouviu isso? É só o que escutei. Não precisa responder se for pessoal demais. Victor sentou-se pesadamente na cadeira. Ultimamente tenho suspeitas sobre algumas decisões de negócios do Rafael. Desde o meu acidente, ele assumiu a maior parte das operações. Quando tento verificar detalhes de contratos, recebo respostas evasivas. Isso não soa bem. Não, mas não tenho provas. E o Rafael é muito esperto. Sabe como encobrir os rastros. Lívia sentiu um frio de medo. Se Rafael estivesse envolvido em algo ilegal, sua presença na casa poderia ser vista como ameaça. O senhor está em segurança? Victor olhou para ela surpreso. Por que pergunta isso? Porque se o Rafael estiver fazendo algo errado e o senhor começar a questionar... Victor se aproximou e pegou as mãos dela. Lívia, você está em perigo? O Rafael disse ou fez algo que te incomoda? Mas não é isso, é só um pressentimento ruim. Victor olhou nos olhos dela por um longo momento. Prometo que serei cuidadoso. Mas você também tem de me prometer que dirá se algo acontecer. Qualquer coisa. Prometo. Naquela noite, Lívia demorou a dormir. Algo mudava naquela casa. A atmosfera ficava cada vez mais tensa. E ela estava no centro de algo que ainda não compreendia. Ela não sabia que em seu escritório, Victor acabara de abrir o laptop e começava a vasculhar arquivos da empresa que Rafael nunca quisera mostrar. O que ele encontraria naquela noite mudaria tudo. A manhã seguinte trouxe uma descoberta inquietante. Victor não apareceu na sessão marcada e Sérgio informou a Lívia que ele passara a noite inteira no escritório e pedira para não ser incomodado. Posso entrar? Perguntou ela. Como terapeuta dele, devo verificar se precisa de ajuda. Sérgio hesitou, mas assentiu. Lívia bateu de leve na porta do escritório e, como não houve resposta, a empurrou com cuidado. Victor estava à mesa, cercado de pilhas de documentos e impressões. Parecia não ter dormido a noite toda. Victor, disse baixinho. Ele ergueu o olhar e ela viu nos olhos dele uma mistura de raiva e pavor. Você tinha razão, disse com voz rouca. Seus pressentimentos ruins. Você tinha razão, Lívia se aproximou. O que encontrou? O Rafael, nos últimos 6 meses, vende remédios experimentais ilegais no mercado negro. Usa nossa empresa como fachada. Apontou para os documentos. Aqui tem correspondências com laboratórios que nunca tiveram aprovações adequadas. Contratos com distribuidores em países em desenvolvimento. Lívia sentiu um mal-estar. Isso significa que pessoas estão tomando remédios que podem ser perigosos? Não só perigosos. Algumas dessas substâncias? Ele parou, passando a mão pelos cabelos. Lívia, minha empresa financia pesquisas que podem estar matando pessoas. Por um longo momento, houve silêncio. O que vai fazer? Não sei. Se denunciar a polícia, a empresa quebra. Centenas de pessoas perdem o emprego. Mas se não denunciar, pessoas inocentes vão morrer, completou ela. Victor assentiu. E o pior é que não posso provar que não sabia de nada. Sou coproprietário. Para a lei, sou tão responsável quanto ele. Lívia sentou-se na poltrona em frente. Victor, você precisa saber que, qualquer que seja a decisão, você não está sozinho nisso. Ele olhou para ela com gratidão, mas também dor. Por quê? Por que quer me ajudar? Você pode ser arrastada para esse escândalo só por estar aqui. Lívia sabia que era o momento de contar a verdade. Pelo menos parte dela. Por quê? Não estou aqui por acaso.
Victor franziu a testa. O que quer dizer? De minha avó Zilda trabalhou nesta casa, como cozinheira. Cuidava de um menino solitário, mas isso foi interrompido em circunstâncias misteriosas. A vida toda ela se perguntou o que aconteceu com aquela criança. Victor a olhou com espanto crescente. Zilda Oliveira. Você a conhecia? Conhecia. Victor se levantou da cadeira tão rápido que quase caiu. Lívia, a Zilda salvou minha vida. Como? Eu era uma criança muito doente. Meus pais viviam viajando a negócios, me deixando com babás. Mas a Zilda, ela era a única que realmente cuidava de mim. Quando peguei pneumonia, foram as noites dela comigo, me alimentando, lendo histórias. Lívia sentiu as lágrimas vindo. Por que ela foi embora? Victor sentou-se de novo, o rosto sério. Meu pai acusou-a de roubo. Algumas joias da família sumiram e ele decidiu culpar a Zilda. Ela não tinha como se defender, a palavra dela contra a de um homem rico. Mas ela roubou mesmo. Nunca acreditei nisso. A Zilda era a pessoa mais honesta que conheci. Anos depois, como adolescente, encontrei as joias no cofre do meu pai. Ele as escondeu só para ter um pretexto para demiti-la. Mas por quê? Porque viu o quanto eu a amava. Temia que eu me apegasse mais à cozinheira do que aos próprios pais. Provavelmente tinha razão. Lívia chorava abertamente agora. Ela nunca soube. A vida toda achou que você não confiava nela. Victor se aproximou e ajoelhou ao lado da poltrona. Lívia, por favor, me diga que ela ainda está viva. Que posso me desculpar. Lívia balançou a cabeça. Ela faleceu há 3 anos, mas sempre falava do menino de olhos tristes que amava como um filho. Por um longo momento, ambos choraram. Victor abraçou Lívia e ela se permitiu ser abraçada. Me desculpe, sussurrava ele. Sinto tanto. Eu devia tê-la procurado, devia ter... Você não podia. Era uma criança, mas agora posso. Posso consertar o que meus pais estragaram. Lívia ergueu o olhar para ele. Como? Eu vou deixar tudo para você. A casa, a empresa, tudo. Deve ser seu, como devia ter sido da Zilda. Victor, não! Por quê? Porque eu não quero seu dinheiro. Quero você. As palavras saíram antes que qualquer um pudesse pensá-las. Pairaram no ar entre eles como uma ponte que não se podia mais destruir. Victor tocou delicadamente o rosto dela. Lívia. Mas antes que pudesse continuar, Rafael entrou no escritório. A expressão dele era gélida. Que cena tocante, disse. Espero não estar interrompendo algo importante. Rafael entrou no escritório com a confiança de quem tem tudo sob controle. Seu olhar passou pelos documentos espalhados na mesa. Depois parou em Lívia e Victor, que se afastaram rapidamente. Fim de semana bem produtivo, Victor, comentou, aproximando-se da mesa. Vejo que está revisando arquivos antigos da empresa. Antigos? Victor se levantou devagar. Esses documentos são do mês passado. Ah, esses. Rafael deu de ombros com indiferença forçada. São só rascunhos iniciais, nada importante. Rascunhos de venda de remédios ilegais no Congo são nada importantes? Rafael parou no meio de um gesto. Por um instante, uma emoção verdadeira apareceu em seu rosto. Fúria fria. Não sei do que está falando. Claro que sabe. Victor apontou para um documento. Sua assinatura está em todos os contratos. Lívia observava a troca com crescente inquietação. Rafael parecia calmo, mas algo em sua postura lembrava um predador se preparando para atacar. Victor, acho que você está exagerando. Talvez esse acidente tenha afetado seu julgamento? Estresse pós-traumático pode causar pensamentos paranoides. Não estou paranoico. Não. E as câmeras que instalou por toda a casa? Lívia sentiu o coração parar. Que câmeras? Perguntou baixinho. Rafael sorriu satisfeito. Ah, ela não sabia. Nosso querido Victor instalou câmeras de segurança em todos os cômodos. Observa cada movimento seu, cada gesto, cada palavra. Lívia se virou para Victor com descrença. É verdade? Victor empalideceu. Lívia, posso explicar? É verdade ou não? Sim, mas nada. Lívia recuou como se tivesse levado um soco físico.
Você me observava o tempo todo? Acontece-se. Não foi assim. Rafael observava a cena com evidente prazer. Vê, minha cara, nosso Victor tem problemas de confiança. Suspeita de todo mundo ao redor. Provavelmente achava que você também escondia algo. Lívia se sentia como se o chão sumisse debaixo dos pés. Todos aqueles momentos íntimos, conversas sinceras, toques durante a terapia, tudo foi observado, analisado, julgado. Quanto tempo? Perguntou com voz trêmula. Lívia, por favor. Quanto tempo? Desde o primeiro dia, admitiu Victor. Mas não era sobre você, era sobre ele, apontou para Rafael. Suspeitava que alguém tentava me sabotar. E achou que podia ser eu. No começo, sim. Mas depois o quê? Depois decidiu que eu era inocente. Então podia continuar me usando? Rafael batia palmas devagar. Que cena dramática. Mas talvez devêssemos falar dos problemas reais, Victor. Por exemplo, ao planejar me desmascarar, você atraiu a atenção das autoridades. Victor desviou o olhar de Lívia. Do que está falando? Do telefonema que recebi do Ministério Público esta manhã. Alguém fez uma denúncia anônima sobre irregularidades na nossa empresa. Curioso quem poderia ser. Eu não denunciei nada. Talvez não diretamente, mas talvez sua amiga. Rafael olhou para Lívia. Afinal, você tem acesso a toda a casa e ouve todas as nossas conversas. Lívia sentiu tudo ao redor desabar. Eu não disse nada a ninguém. Claro que não, disse Rafael com falsa compaixão. Mas quem vai acreditar em uma mulher que veio aqui com um pretexto falso? Porque você não veio só como terapeuta, veio? Veio atrás de algo relacionado à sua avó? Victor olhou para Lívia com dor. Isso também é verdade? Lívia não conseguiu responder. Todos os seus segredos expostos, todas as motivações distorcidas e usadas contra ela. Vê, Victor? Continuou Rafael. Vocês dois tinham motivos ocultos. A diferença é que eu tentava proteger nossa empresa, enquanto ela... Bem, não sabemos o que ela realmente queria. Não é verdade, sussurrava Lívia. Não? E esse interesse estranho pelos nossos negócios? As perguntas sobre testes de remédios? Você acha que é coincidência, Victor? Victor olhava para Lívia e nos olhos dele surgia a primeira semente de dúvida. Lívia, me diga a verdade. O que você realmente queria? Eu queria só conhecer a verdade sobre minha avó e ajudá-lo a se recuperar. E, por acaso, se apaixonar por um milionário. Acrescentou Rafael com ironia. Isso foi a gota d'água. Lívia sentiu tudo que construíra nas últimas semanas ruir em pedaços. Eu vou embora, disse baixinho. Lívia, não, começou Victor. Não, fico até o fim da semana para terminar a terapia, mas depois vou embora. E não quero mais falar com vocês. Ela saiu do escritório, deixando para trás um silêncio cheio de palavras não ditas e corações partidos. Rafael sorriu satisfeito. Bem, isso foi mais fácil do que pensei. Os dias seguintes passaram em uma atmosfera de cortesia gélida. Lívia conduzia as sessões com precisão mecânica, evitando qualquer contato pessoal. Victor tentava puxar conversa, mas ela respondia só a perguntas relacionadas à reabilitação. Por favor, levante a perna esquerda, instruía em tom frio e profissional. Lívia, precisamos conversar. Joelho mais alto. Segure por 10 segundos. Você não pode simplesmente ir embora sem explicar. Hora do próximo exercício. Victor seguia as instruções, mas cada movimento doía. Não fisicamente, mas emocionalmente. A mulher que uma semana antes o tocava com ternura, agora o tratava como um estranho. Até Bento parecia sentir a tensão. O velho Beagle não saía do lado de Lívia, mas seu comportamento era inquieto. Às vezes, se aproximava de Victor com o mesmo afeto de antes, como se não entendesse por que suas pessoas favoritas de repente se afastavam. No terceiro dia após a briga, Lívia trabalhava sozinha na sala de terapia, preparando o equipamento para a última sessão, quando ouviu passos no corredor. Esperava Victor, mas quem entrou foi Rafael.
Senhora Oliveira, cumprimentou com um sorriso largo. Como se sente antes de partir? Bem, respondeu secamente sem parar o trabalho. Que ótimo! Na verdade, vim com uma proposta. Lívia finalmente olhou para ele. Estou ouvindo? Minha empresa precisa de alguém com suas qualificações. Podemos oferecer condições bem melhores que qualquer clínica em São Paulo. Clínica particular, equipamentos de ponta, salário em dobro. Obrigada, mas não estou interessada. Que pena. Rafael sentou-se na cadeira, como se preparasse para uma conversa longa. Sabe o que é mais irônico nisso tudo? Lívia não respondeu, mas parou de trabalhar. O Victor realmente se apaixonou por você. Vi nos olhos dele o primeiro amor verdadeiro na vida adulta dele. E você? Você também se apaixonou por ele, não é? Não é da sua conta. Claro que não. Mas vale a pena pensar no que realmente aconteceu. O Victor instalou essas câmeras por causa de mim, não de você. Suspeitava que alguém tentava tomar o controle da empresa. E tinha razão. Lívia se virou para ele atenta. O que quer dizer? Rafael se inclinou para a frente. Talvez eu não seja tão vilão quanto pareço. Talvez o que ele encontrou nos documentos não seja toda a verdade. Não entendo. Essas transações ilegais. O Victor assumiu que eu era o responsável. Mas e se alguém tentou me incriminar? E se o verdadeiro culpado ainda age nas sombras? Lívia sentiu inquietação. Quem teria motivo para isso? Alguém que quisesse tomar o controle da empresa quando ambos os sócios estivessem na cadeia. Alguém com acesso a todos os documentos e que pudesse falsificá-los. Antes que Lívia pudesse perguntar quem seria, Sérgio entrou na sala. Seu rosto estava pálido e ele segurava o telefone. Senhor Costa, acabamos de receber um telefonema do Ministério Público. Amanhã de manhã haverá uma busca. Todos na casa devem ficar à disposição dos investigadores. Rafael se levantou rápido. Já amanhã? Pensei que tínhamos mais alguns dias. Aparentemente alguém passou informações adicionais que aceleraram o processo. Lívia sentiu um frio na garganta. Se haveria busca amanhã, significava que a investigação estava mais avançada do que imaginava. E se encontrassem qualquer pista ligando-a aos documentos? Onde está o Sr. Braga? Perguntou. Na biblioteca, respondeu Sérgio. Está falando com o advogado dele. Lívia se dirigiu à porta, mas Rafael a deteve com um gesto. Senhora Oliveira, talvez valha pensar no que vai dizer. Afinal, você ouviu nossas conversas sobre negócios. O Ministério Público certamente vai ter perguntas para você. Eu não sei de nenhuma atividade ilegal. Claro que não. Mas o promotor vai acreditar nisso? Especialmente quando souber dos seus verdadeiros motivos para vir a esta casa. Lívia sentiu a armadilha se fechando. Rafael tinha razão. Seus motivos ocultos a faziam parecer alguém com agenda escondida. O que sugere? Que talvez valha sair de casa ainda esta noite. Evitar complicações desnecessárias. Isso pareceria fuga. Ou uma decisão inteligente de uma mulher que não quer ser arrastada para uma guerra alheia. Lívia ficou em dúvida. Sabia que devia falar com Victor, explicar seus sentimentos. Mas também sabia que se ficasse e a investigação a incriminasse como cúmplice, nunca provaria sua inocência. Preciso de tempo para pensar, disse por fim. Claro, mas o tempo é curto. Naquela noite, Lívia arrumava suas coisas, lutando contra as lágrimas. Na gaveta, encontrou a velha fotografia da avó que trouxera. Zilda sorria para ela na imagem em preto e branco, e Lívia quase ouvia sua voz. Não fuja, filha. A verdade sempre vem à tona. Mas será que viria a tempo? Naquela noite, Lívia não conseguiu dormir. Deitada na cama, ouvia os sons noturnos da velha casa. O ranger do piso, o sussurro do vento nas árvores, o latido distante de Bento. Por volta das 3 da manhã, ouviu passos no corredor e conversas baixas. Alguém se movia pela casa. Ela foi à janela e olhou para o caminho de entrada. À luz dos postes, viu o carro de Rafael e algumas pessoas desconhecidas carregando caixas e pastas da casa. Vestiu-se rápido e saiu do quarto, tentando se mover sem ruído.
No meio da escada, encontrou Sérgio, que carregava uma mala. Sérgio, o que está acontecendo? O mordomo parou, parecendo muito estressado. Senhora Oliveira, a senhora não devia ver isso. O que é isso? Quem são essas pessoas? O senhor Costa está transportando alguns documentos para um lugar seguro, antes da busca de amanhã. Lívia sentiu um frio de medo. Isso significa que está escondendo provas? Sérgio baixou o olhar. Por favor, volte para o quarto. Não é seguro, mas Lívia já descia correndo as escadas. Tinha de encontrar Victor e contar o que via. Encontrou-o na biblioteca, sentado à mesa com a cabeça nas mãos. Victor. Ele ergueu o olhar. Parecia um homem que não dormira a noite toda. Lívia, o que faz aqui? O Rafael está tirando documentos da casa. Agora mesmo. Victor se levantou bruscamente. O quê? Vi ele com gente desconhecida. O Sérgio disse que estão levando para um lugar seguro. Victor se dirigiu à porta, mas Lívia o deteve. Espere. Se pegá-lo no flagra, pode ser perigoso. Não posso deixar ele esconder as provas. E se for uma armadilha? Se ele quiser que você saia do quarto? Victor hesitou, e então ouviram passos se aproximando da biblioteca. Apagaram a luz rápido e se esconderam atrás da estante de livros. Rafael entrou na sala com um homem desconhecido de terno. Tem certeza de que todos os documentos estão seguros? Perguntou o desconhecido. Sim, amanhã eles vão encontrar só o que queremos que encontrem. Contratos falsos com minha assinatura e uns e-mails que incriminam o Victor como o principal organizador. Quando o prenderem, poderei tomar o controle total da empresa. E a garota? Lívia? Ela não é problema. Amanhã de manhã, provavelmente, já não estará aqui. Se ficar, os depoimentos dela serão questionáveis. Afinal, todo mundo vai saber que ela tem motivos ocultos. Lívia e Victor trocaram olhares de pavor. Rafael não só escondia provas, falsificava ativamente para incriminar Victor. E as câmeras de segurança? Perguntou o desconhecido. Já cuidei disso. As gravações das últimas 2 semanas foram acidentalmente apagadas. Sobraram só os trechos que mostram o Victor revisando documentos e conversando com a Lívia sobre a empresa. Esperto. Aprendi com o melhor ao longo dos anos. O Victor sempre foi confiante demais. Nunca suspeitou que o sócio pudesse traí-lo. Quando os homens saíram, Lívia e Victor ficaram na escuridão, tentando digerir o que ouviram. Ele planeja isso há meses, sussurrou Victor. Talvez. Esse acidente. Será que também foi sabotagem? Victor pensou. O equipamento de esqui foi checado um dia antes da viagem. Tudo ok, mas depois veio a tempestade, o caos na descida. Temos de sair daqui, disse Lívia, e encontrar as provas reais antes que a polícia chegue amanhã. Mas onde? Se o Rafael apagou tudo dos computadores e escondeu os originais, Lívia se lembrou de algo de repente. As câmeras. Você disse que instalou câmeras pela casa toda, onde as gravações são armazenadas, na sala de servidores no porão. Mas o Rafael disse que apagou. Disse que apagou as das últimas 2 semanas. E as anteriores? As de quando ele fechava esses contratos ilegais? Victor olhou para ela com esperança crescente. Você tem razão. O sistema guarda gravações por 6 meses. Se essas transações aconteceram nesta casa, vamos ter prova de que foi o Rafael, não você, quem organizava esses encontros. Saíram da biblioteca em silêncio e foram ao porão. A sala de servidores estava trancada, mas Victor tinha a chave. Dentro havia um servidor com dezenas de discos rígidos. É aqui, sussurrou Victor, ligando o computador. Mas rever 6 meses de gravações vai levar horas. Não temos horas. O sol já está quase nascendo. Victor começou a navegar rápido pelas gravações, avançando para momentos em que ele não estava em casa. Encontraram dezenas de reuniões de Rafael com desconhecidos, chamadas telefônicas, entrega de documentos. É isso, disse Victor, parando em uma gravação do mês anterior. Na tela, Rafael entregava uma pasta a um homem de terno, falando claramente sobre produtos em teste e mercados africanos. Mas quando tentaram copiar as gravações para um disco externo,
O computador desligou de repente. O que aconteceu? Alguém cortou a energia. Na escuridão, ouviram passos lentos descendo as escadas do porão. Victor! Lívia! A voz de Rafael era calma, mas ameaçadora. Vocês não deviam ter saído ainda? A escuridão no porão era total. Lívia sentia a respiração de Victor ao lado, mas não via nem a própria mão. Os passos de Rafael nas escadas eram lentos, calculados, como os de alguém com controle absoluto da situação. Sei que estão aí, disse a voz dele do topo das escadas. Não adianta se esconder. Victor tocou a mão de Lívia e a guiou na escuridão para a parede oposta, onde havia uma segunda saída do porão, velha, levando ao jardim por uma saída externa. Achavam que eu era burro, continuou Rafael, os passos mais próximos, que não previ que poderiam checar as gravações. O feixe de uma lanterna cortou a escuridão, iluminando as prateleiras de servidores. Victor e Lívia se encostaram na parede, tentando ficar na sombra. Planejei isso por anos. Cada detalhe pensado. E vocês acham que resolvem tudo em uma noite? Rafael vasculhava o local sistematicamente. Victor gesticulou para Lívia o caminho para a saída, mas para chegar lá teriam de atravessar a área iluminada. Sabe o que é melhor nisso tudo, Victor? Rafael falava agora diretamente para a escuridão. Que mesmo se encontrarem essas gravações, ninguém vai acreditar em vocês. Dois que se esconderam a verdade por semanas, de repente viram aliados. Parece desespero para se salvar. O feixe da lanterna parou bem perto da esconderijo deles. E, além disso, acrescentou com satisfação fria: quem disse que essas gravações ainda existem? De repente ouviu-se som de passos de cima. Alguém descia ao porão, mas não era Rafael. Ele já estava lá. Senhor Costa? Chamou uma voz que Lívia reconheceu como a de Sérgio. A polícia já chegou. Vieram mais cedo do que planejado. Rafael praguejou baixinho. Mais cedo como? 1 hora antes. Tem mandado para revistar toda a casa. Estão perguntando pelo senhor e pelo senhor Braga. Por um instante, Rafael ficou em silêncio, provavelmente calculando opções. Tudo bem, vou subir. Diga a eles que o Victor está doente e descansando no quarto. Mas, senhor Costa, eles vão checar. Só faça o que eu digo. Os passos de Rafael se afastaram para as escadas, mas Victor e Lívia não se mexeram. Só quando ouviram a porta de cima se fechar, Victor sussurrou: temos de sair daqui. Se a polícia nos encontrar aqui, vai parecer que estávamos escondendo provas. Chegaram à saída externa, mas a porta estava trancada com chave. O Rafael nos trancou, constatou Victor, forçando a maçaneta. E as gravações? Conseguiu copiar algo? Victor enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno cartão de memória. Um arquivo, daquele encontro do mês passado. Mas pode não ser suficiente. De repente, ouviram vozes de cima. Policiais revistavam a casa sistematicamente, cômodo por cômodo. Temos de escapar de algum jeito, disse Lívia, e levar esse vídeo ao promotor antes que o Rafael manipule tudo. Victor olhou ao redor do porão. Em um canto, havia uma velha escada levando a uma janela no nível do chão. Ali, essa janela dá para o jardim dos fundos. Subiram a escada e Victor tentou abrir a janela. Estava enferrujada e não cedia. Deixa comigo, disse Lívia. Sou mais leve. Com esforço, conseguiram abrir a janela o suficiente para passar. Saíram para fora bem quando mais viaturas chegavam pela frente da casa. Onde podemos nos esconder com segurança? Perguntou Lívia. No antigo pavilhão do jardim. Ninguém vai lá há anos. Chegaram à estrutura de madeira escondida entre as árvores. Dentro havia uma mesa velha, algumas cadeiras e, o mais importante, um gerador portátil com tomada. Podemos ficar aqui até o anoitecer, disse Victor. Depois vamos à polícia. E se o Rafael nos encontrar? Não vai encontrar. Só o Sérgio sabe desse lugar. E ele... O Sérgio está conosco há 30 anos. Confio nele. Sentaram no chão, encostados na parede. Pela primeira vez em dias, estavam completamente sozinhos, longe de Rafael, câmeras e grampos. Lívia, começou Victor. Preciso te dizer. Eu sei, interrompeu ela.
E eu também preciso te dizer o que sinto por você. Não tem nada a ver com dinheiro nem vingança pela avó. Me apaixonei por você antes de saber a verdade sobre a Zilda, mas as câmeras foi horrível. Me senti traída, mas agora entendo por que fez isso. Entendo que não era sobre mim. Victor pegou a mão dela, mas devíamos ter confiado um no outro desde o início. Ambos escondemos a verdade, talvez. Mas talvez por isso mesmo, com nossos segredos, nos entendemos. Sentaram em silêncio, ouvindo os sons distantes da revista na casa. Victor olhou para o cartão de memória na mão. Isso pode não bastar para nos limpar das acusações, mas é um começo. E a verdade tem isso. Uma vez que começa a vir à tona, é difícil pará-la. Eles não sabiam que, na casa principal, Rafael conversava com o promotor, convencendo-o de que Vitor e Lívia fugiram com provas que os incriminariam. Nem que Sérgio estava à janela da cozinha, observando o pavilhão do jardim e se perguntando se 30 anos de lealdade valiam mais que o medo de Rafael. Sérgio Almeida servia a família Braga há 30 anos. Vira o pequeno Vitor crescer na solidão, como os pais o tratavam como estorvo nos planos de negócios. Como a única que realmente cuidava dele era a Zilda. Vira também a dor nos olhos do menino quando um dia Zilda simplesmente sumiu, sem despedida, sem explicação. Agora, de pé à janela da cozinha, observando o pavilhão do jardim, Sérgio tomava a decisão mais difícil da vida. O promotor Antônio Novaes era um homem experiente, mas a proposta de Rafael parecia simples demais. O senhor quer dizer que o sócio nos negócios e a terapeuta dele fugiram juntos com provas de crime? Exatamente, respondeu Rafael com convicção. O Vitor age estranho há meses. O acidente o mudou. E essa mulher veio aqui com pretexto falso. A avó dela trabalhou nesta casa anos atrás. E daí? Provavelmente planejaram isso desde o início. O Victor tinha acesso a todos os documentos da empresa e ela podia atuar como cúmplice. O promotor assentiu, mas algo o inquietava. Onde estão agora? Não sei. Assim que souberam da investigação, sumiram. Nesse momento, um oficial entrou no escritório. Doutor Novaes, o mordomo quer falar com o senhor. Diz que tem informações importantes. Sérgio foi levado ao cômodo. Parecia nervoso, mas determinado. Sérgio Almeida apresentou-se. Trabalho nesta casa há 30 anos. Estou ouvindo. Sérgio olhou para Rafael, que o observava com inquietação evidente. O senhor Costa não fala a verdade. O senhor Braga e a senhora Oliveira não fugiram. Estão no jardim, no antigo pavilhão, se escondendo porque temem pela segurança. Rafael se levantou bruscamente. Sérgio, o que está fazendo? O que devia ter feito há tempo. Digo a verdade. O promotor se inclinou para a frente. Que verdade? Há meses observo o Sr. Costa organizar reuniões secretas, levar documentos embora, manipular dados da empresa. O Sr. Braga não sabia de nada, estava em recuperação. Quando finalmente descobriu, o Sr. Costa começou a incriminá-lo. São mentiras, gritou Rafael. O Sérgio está comprado. Ah, por quem? Perguntou o promotor friamente. Ah, pelo homem que passa meses acamado e sem andar. Sérgio tirou um tablet do bolso. Tenho cópias de todas as gravações das câmeras de segurança. O Sr. Costa achou que apagou, mas o sistema faz backups automáticos na nuvem. Foi ideia do Sr. Vitor para o caso de invasão. O promotor pegou o tablet e começou a ver as gravações. O que viu mudou completamente sua visão. Enquanto isso, no pavilhão do jardim, Victor e Lívia ouviram passos se aproximando pelo jardim. Encostaram-se na parede preparando-se para o pior. Senhor Braga, Senhora Oliveira, and baby sees a seat. The persons ouviram a voz do promotor. Sou o Dr. Novaes. Gostaria de conversar com vocês. Victor e Lívia trocaram olhares incertos. Vocês não correm perigo, acrescentou o promotor. O Sr. Almeida explicou a situação. Saíram do pavilhão com cautela. No caminho do jardim, estavam vários policiais, o promotor e Sérgio.
Rafael não se via em lugar nenhum. Onde está o Rafael? Perguntou Victor. O senhor Costa foi detido, respondeu o promotor. Temos provas de suas atividades criminosas, incluindo gravações das câmeras que o senhor Almeida preservou. Sérgio se aproximou com um sorriso que Lívia não via em semanas. Desculpe por demorar tanto, disse, mas precisei ter certeza de que tinha provas suficientes. Sérgio, Victor apertou a mão do homem idoso. Obrigado. Não precisa agradecer. Só fiz o que a Zilda faria se estivesse viva. Protegi você. Lívia sentiu lágrimas nos olhos. O senhor conhecia minha avó? Claro, a Zilda era minha amiga. Todos esses anos me perguntei o que aconteceu com ela depois que a demitiram. Quando o senhor Victor me disse seu sobrenome, soube na hora quem você era. Por que não disse nada? Daí... Achei que era seu segredo. E esperava que a verdade saísse naturalmente. O promotor interrompeu a conversa. Vocês também vão ter de prestar depoimento, mas como testemunhas, não suspeitos. As gravações mostram claramente quem era o responsável pelas ações ilegais. Victor enfiou a mão no bolso e tirou o cartão de memória. Temos isso também. Um trecho de gravação de uma reunião do Rafael com clientes. Isso confirma nossas provas. Obrigado. Quando as formalidades acabaram e a polícia foi embora, o trio ficou sozinho no jardim. O sol se punha, pintando o céu em tons de rosa e ouro. E agora? Perguntou Lívia. Victor olhou para a casa, depois para ela. Agora recomeçamos. Sem segredos, sem câmeras, sem medo. Sérgio sorriu e seguiu para a casa. Deixo vocês a sós. Mas, se puder dizer algo... Não, claro, a Zilda ficaria orgulhosa de vocês dois. Quando Sérgio se foi, Victor e Lívia ficaram sozinhos no caminho do jardim. Pela primeira vez em semanas, podiam conversar sem medo de quem ouvia. Lívia, disse Victor, pegando a mão dela. Me dá uma chance de recomeçar? De te conhecer de novo, dessa vez sem segredos? Lívia sorriu através das lágrimas, com uma condição. Qual? E que dessa vez eu pergunte sobre sua saúde, e não você sobre minhas motivações. Victor riu, o primeiro riso sincero que ela ouvia dele. Combinado. 3 semanas após a prisão de Rafael, a mansão dos Braga voltou a uma atmosfera que não se via há anos. Victor fazia sessões de reabilitação com nova energia, não só porque sua mobilidade física voltava ao normal, mas principalmente porque, pela primeira vez na vida, se sentia verdadeiramente livre. Lívia fora oficialmente inocentada de qualquer acusação e o Ministério Público emitiu um comunicado destacando seu papel na revelação das atividades criminosas de Rafael. Mesmo assim, decidiu completar o contrato original e ajudar Victor na recuperação total. Hoje vamos tentar algo novo, disse, preparando o equipamento. O que, por exemplo? Andar sem apoios, nas próprias pernas. Victor olhou para ela com mistura de esperança e receio. Tem certeza de que estou pronto? Tenho, mas você precisa ter certeza de si. A primeira tentativa durou poucos passos. Victor perdeu o equilíbrio e se agarrou ao corrimão. Mas em vez de desanimar, só riu. Lembra quando você falou de esperança? Que eu lembro. Achei que eram palavras vazias. Agora sei que foi a coisa mais prática que você poderia me dar. Após 1 hora de exercícios intensos, Victor atravessou a sala sozinho. Quando chegou à parede oposta, ambos tinham lágrimas nos olhos. Você conseguiu, sussurrou Lívia. Conseguimos. Naquela noite, Victor convidou Lívia para jantar na sala de refeições principal. Sérgio preparou pratos especiais e a mesa tinha velas e flores. Que ocasião é essa? Perguntou Lívia. Preciso te mostrar algo. Victor pegou debaixo da mesa o velho caderno desgastado, o mesmo que Lívia encontrara na cozinha semanas antes. De onde tirou isso? O Sérgio me trouxe. Disse que te viu com ele na cozinha e achou que devíamos lê-lo juntos. Abriram o caderno na página da dedicatória. Victor leu em voz alta. Para o menino de olhos tristes, que me ensinou que até o inverno mais quente pode aquecer o coração.
A Zilda escreveu isso depois que sorri pela primeira vez. Disse baixinho. Foi poucos dias antes do Natal. Eu estava doente e ela cuidou de mim a noite toda. De manhã, quando a febre baixou, sorri para ela pela primeira vez em meses. Lívia folheava as páginas cheias de receitas e memórias. Ela realmente te amava. E eu a ela. Era a única que me fazia sentir necessário. Quando a perdemos, pensei que nunca mais confiaria em ninguém. E agora? Vitor olhou nos olhos dela. Agora sei que tive sorte 2 vezes na vida. Uma quando conheci a Zilda e outra quando te conheci. Lívia sentiu um calor se espalhando pelo corpo. Victor, sei que é cedo. Sei que estamos nos conhecendo de verdade agora. Mas quero que saiba que, pela primeira vez na vida, penso no futuro sem medo, mas com esperança. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Lívia foi dormir com sensação de paz completa. Não havia mais segredos entre eles, nem suspeitas, nem medo. Só a verdade, às vezes dolorosa, mas sempre curativa. Na manhã seguinte, Sérgio entrou na sala de reabilitação com um sorriso que Lívia não via nele há anos. Tenho uma boa notícia, disse. Acabei de falar com o promotor. O Rafael confessou todos os crimes. A investigação fecha em 1 semana. Isso significa que o Sr. Victor está completamente limpo. A empresa pode retomar as atividades. Victor sentou-se pesadamente na cadeira. Não sei se quero retomar. Como assim? Perguntou Lívia. A Farmavida era o sonho do Rafael, não meu. Eu queria ajudar pessoas, mas ele me convenceu de que o dinheiro era o principal. Talvez seja a hora de voltar ao que eu realmente queria. Ou seja, medicina. Mas não neurocirurgia dessa vez. Reabilitação. Ajudar pessoas a se recuperarem de lesões. Lívia sentiu o coração bater mais forte. Isso significa que quero fundar um centro de reabilitação, o mais moderno do Brasil. E quero que você seja a diretora. Por um longo momento, Lívia não conseguiu falar. Vitor, isso é incrível. Mas tem certeza? Nunca estive mais certo de nada. Sérgio bateu palmas. Nesse caso, parabéns a vocês. E devo dizer que a Zilda ficaria muito orgulhosa. Naquela tarde, Vitor e Lívia sentavam na biblioteca planejando o futuro do centro. Bento deitava aos pés deles, finalmente calmo e contente. Vamos precisar dos melhores especialistas, dizia Lívia. Fisioterapeutas, psicólogos, médicos. Vamos tê-los. Mas o mais importante é termos algo que dinheiro não compra. O quê? Esperança. E fé de que toda pessoa merece uma segunda chance. Lívia olhou para ele sorrindo. Acho que sua avó Zilda ficaria orgulhosa do homem que você se tornou. Acho que ficaria orgulhosa de nós dois. Quando o sol se punha pelas janelas da biblioteca, Victor pegou a mão de Lívia. Posso te perguntar algo? Claro. Você fica? Não só como diretora do centro, mas como parte da minha vida. Lívia não precisou pensar muito na resposta. Fico, mas com uma condição. Qual? Que prometa nunca mais ter medo de confiar no seu coração. Prometo. E você me promete que nunca mais vai ter medo de ser feliz. Prometo. E naquele instante, ambos sabiam que eram promessas que cumpririam. 6 meses depois, o Centro de Reabilitação Zilda Oliveira estava pronto para abrir. O prédio moderno erguia-se na periferia de São Paulo, cercado por um parque que Lívia projetara pessoalmente, pensando nos pacientes que precisavam de paz e contato com a natureza. Victor estava no hall principal, observando as equipes instalarem os últimos elementos da exposição. Nas paredes, fotos de pacientes que já usavam os serviços durante a fase de testes. Pessoas que, graças a métodos inovadores de reabilitação, recuperaram esperança e mobilidade. Nervoso? Perguntou Lívia, aproximando-se por trás. Um pouco. E se ninguém vier? Então teremos o centro só para nós, respondeu sorrindo. Mas não se preocupe. No primeiro dia, já temos 20 pacientes agendados. Victor a abraçou pela cintura.
Nos últimos meses, a relação deles evoluiu de forma natural e tranquila. Sem pressa, sem pressão nem dramas, só a construção lenta de confiança e laços profundos. Lívia, posso te dizer algo? Claro. Quando estava naquele hospital suíço, pensei que minha vida acabara. Não só porque não andava, mas porque não via sentido em continuar. E agora? Agora sei que tudo o que aconteceu, o acidente, sua chegada à minha casa, até a traição do Rafael, foi necessário para me trazer até aqui. Até você, Lívia beijou-o delicadamente na bochecha. Sabe o que a vovó Zilda diria sobre isso? Dapi, o quê? Aqui a vida tem seu jeito de consertar o que foi quebrado. Às vezes basta esperar com paciência. Naquela noite, houve a inauguração oficial do centro. Na elegante sala de conferências, reuniram-se médicos, terapeutas, jornalistas e pacientes. Victor faria o discurso principal, mas ao subir ao púlpito, por um instante não conseguiu falar. Quando há 6 meses, descobri as atividades criminosas do meu ex-sócio. Começou. Pensei que era o fim da minha carreira na medicina, mas hoje sei que era só o começo. Olhou para Lívia na primeira fila. Este centro existe graças a muitas pessoas, mas uma foi essencial. Lívia Oliveira, nossa diretora, não é só uma terapeuta brilhante. É a mulher que me lembrou que a verdadeira medicina não cura só o corpo, mas restaura a esperança acima de tudo. A plateia aplaudiu, mas Victor continuou. Mas quero também homenagear a memória de alguém que não pode estar aqui hoje, mas sem quem nada disso existiria. Zilda Oliveira, avó da nossa diretora, foi cozinheira na minha casa quando eu era criança. Me ensinou que mesmo nos momentos mais escuros pode-se encontrar luz se deixar alguém nos iluminar. Lívia chorava abertamente agora, mas eram lágrimas de felicidade. Por isso, este centro será um lugar onde cada paciente é tratado não como um caso médico, mas como uma pessoa merecedora de respeito, compreensão e, acima de tudo, esperança. Após o discurso, os convidados visitaram o centro. Lívia guiava o grupo pelos departamentos, explicando os métodos inovadores de terapia que planejavam usar. E esta sala? Perguntou uma jornalista, apontando para um cômodo no fim do corredor. É a sala da memória, explicou Lívia. Um lugar onde os pacientes podem se acalmar, refletir sobre sua jornada de saúde e homenagear quem os ajudou nessa jornada. Dentro da sala, poltronas confortáveis, prateleiras de livros e uma grande janela com vista para o parque. Em uma parede, uma foto emoldurada de Zilda de avental de cozinheira sorridente e feliz. Essa era sua avó? Perguntou a jornalista. Sim, a mulher que me ensinou que às vezes o remédio mais importante é simplesmente a presença de outra pessoa. Após a saída dos convidados, Victor e Lívia ficaram sozinhos no centro. Caminhavam pelos corredores, checando os últimos detalhes antes do início das atividades no dia seguinte. Está satisfeita? Perguntou Victor. Mais que satisfeita, estou realizada. Pararam na sala da memória. Lívia se aproximou da foto da avó e tocou a moldura. Acha que ela ficaria orgulhosa? Sei que ficaria. E sei que onde quer que esteja, sorri para nós agora. Victor se aproximou e a abraçou por trás. Lívia, posso te perguntar algo? Bem, claro. Você conseguiria imaginar fazer isso juntos pelo resto da vida? Ajudar pessoas, construir algo significativo, ser apoio um do outro? Lívia se virou nos braços dele. É um jeito de pedir em casamento? Victor riu. Não, é um jeito de perguntar se posso te pedir em casamento no futuro. Nesse caso, a resposta é sim, pode. E quando eu pedir, qual será a resposta? Lívia olhou fundo nos olhos dele. Vai ter de esperar e descobrir, mas o sorriso dela dizia tudo. Naquela noite, ao voltarem para casa pelo parque ao redor do centro, Bento corria entre as árvores, feliz e cheio de energia. Sérgio os esperava no carro com um sorriso largo. Como foi? Perguntou.
Perfeito, respondeu Lívia. A Zilda ficaria orgulhosa, acrescentou Sérgio, olhando para o centro iluminado. E feliz por sua história ter um final tão bonito. Não é final, corrigiu Victor. É começo. Um ano depois, no aniversário de abertura do Centro de Reabilitação Zilda Oliveira, uma cerimônia reunia não só pacientes e equipe, mas famílias inteiras de pessoas que recuperaram a esperança graças ao trabalho de Lívia e Victor. Na sala principal, uma exposição de fotos contava histórias de pacientes, antes e depois da terapia. Não eram só imagens médicas, mas retratos reais de pessoas que passaram por transformações não só físicas, mas emocionais. Lívia parava diante de um painel, olhando a foto de uma jovem que, após um acidente de carro, não andava há 8 meses. Agora corria maratonas. Lembra as primeiras palavras dela quando veio? E perguntou Victor, aproximando-se com 2 xícaras de café. Quero só me sentir humana de novo, respondeu Lívia. E agora organiza um grupo de apoio para outros pacientes. É exatamente o que sonhamos. Não curamos só corpos, restauramos a fé das pessoas em si mesmas. O centro crescerá além dos planos iniciais em 1 ano. Além dos serviços básicos de reabilitação, oferecia bolsas para jovens terapeutas, oficinas para famílias de pacientes e um programa inovador de terapia com animais. Bento, agora com 9 anos, era um dos primeiros terapeutas de 4 patas e era adorado pelos pacientes. Senhor Braga! Senhora Oliveira! Chamou um jovem, aproximando-se animado. Acabamos de receber uma proposta de parceria com a Universidade de Medicina. Querem que ajudemos a criar um novo curso, Reabilitação Holística. Ótima notícia, Marcos, disse Lívia. Pode preparar uma apresentação detalhada para a reunião da diretoria na segunda? Marcos Almeida era um dos primeiros bolsistas do centro. Filho de Sérgio, que trabalhava em corporação por anos, decidiu mudar completamente de carreira ao ver como o trabalho do pai no centro o tornara feliz. Quando o jovem se afastou, Victor se virou para Lívia. Já pensou no que teria acontecido se nunca nos encontrássemos? Não, respondeu firmemente, porque tenho certeza de que nos encontraríamos de algum jeito. Talvez não nessas circunstâncias, talvez não nessa casa, mas nossos caminhos se cruzariam. De onde vem essa certeza? Porque pessoas que têm de se ensinar mutuamente sempre se acham. A vovó Zilda dizia isso sempre. À noite, quando os últimos convidados foram embora, Victor e Lívia sentavam na sala da memória, olhando pela janela para o jardim iluminado por lanternas suaves. Lívia, disse Victor, enfiando a mão no bolso do paletó. Lembra quando há 1 ano perguntei se podia te pedir em casamento no futuro? O coração de Lívia acelerou. Lembro, acho que esse futuro chegou. Victor deslizou da cadeira e se ajoelhou em uma perna, abrindo uma caixinha de veludo. Lívia Oliveira, quer ser minha esposa? Quer construir comigo um futuro em que ajudemos pessoas, nos apoiemos e nos amemos todo dia como hoje? Lívia olhou para o anel. Simples, elegante, com um diamante cercado de pequenas esmeraldas. Esmeraldas são pedras da esperança, explicou Victor. Achei que combinava. Lívia se ajoelhou ao lado dele para ficarem no mesmo nível. Sim, sussurrou através das lágrimas. Sim, claro que sim. Quando Victor colocava o anel no dedo dela, ambos sentiram como se alguém mais estivesse na sala. Uma presença quente e gentil que parecia abençoar a união deles. Acha que ela está aqui? Perguntou Lívia olhando a foto da avó. Sei que está. E sei que está feliz. 3 meses depois, casaram-se em uma igrejinha pequena perto do centro. A cerimônia foi simples. Só amigos próximos. Sérgio com o filho Marcos, parte da equipe do centro e alguns pacientes que se tornaram família. Em vez de recepção tradicional, organizaram um piquenique no parque do centro. Bento, com uma gravatinha especial, foi o padrinho oficial e carregou as alianças com orgulho. No primeiro dança, Victor sussurrava no ouvido de Lívia.
Sabe que é a primeira vez na minha vida que danço sem me preocupar com o que os outros pensam? E o que pensa agora? Que sou o homem mais feliz do mundo. E que a Zilda tinha razão. Até o inverno mais quente pode aquecer o coração se encontrar a pessoa certa nele. Após o casamento, Victor e Lívia se mudaram para a mansão dos Braga reformada. As câmeras de segurança foram removidas e os cômodos se encheram de risos, música e cheiros de comidas caseiras que Lívia preparava, seguindo as receitas da avó Zilda. Sérgio se aposentou oficialmente, mas aparecia todo dia para ver se tudo bem. Na verdade, só gostava de ver a família feliz na casa que por décadas fora cheia de solidão. Bento viveu até os 12 anos, cercado de amor e cuidados. Quando partiu, o enterraram no jardim sob um ipê velho com uma placa: Bento, o melhor terapeuta de 4 patas. O centro cresceu para 3 prédios e empregava mais de 50 especialistas. Tornou-se modelo para instituições semelhantes na América Latina e a história de Lívia e Victor era contada em congressos médicos, como exemplo de como uma experiência pessoal pode virar missão de serviço aos outros. Uma noite, 5 anos após o casamento, Lívia e Victor sentavam no jardim, observando o pôr do sol. No colo de Lívia dormia a filha de 2 anos, Zilda, e Victor lia relatórios do centro. "Já pensou que nossa vida seria assim?" perguntou Lívia. "Nunca", respondeu guardando os papéis. "Mas agora não consigo imaginar de outro jeito." A pequena Zilda se mexeu no sono e Lívia afagou delicadamente seus cabelos escuros. "Acha que a vovó ficaria contente com o nome dela?" "Acho que a Zilda ficaria encantada com tudo. Nosso casamento, o centro, essa princesinha e o fato de sua história ter um final feliz." "Não final", corrigiu Lívia, "novo começo." E ela tinha razão. Porque histórias verdadeiras de amor nunca acabam. Só se transformam em novas histórias, cheias de esperança, confiança e infinitas possibilidades de se darem felicidade mutuamente. A história que começou com câmeras de vigilância, desconfiança e segredos ocultos, terminou com uma casa cheia de risos, um centro que curava não só corpos, mas almas. E um amor que se provou a força terapêutica mais poderosa de todas. E em algum lugar, na luz quente do sol poente, era quase possível ouvir o riso quieto e satisfeito de Zilda Oliveira. A mulher que ensinou a um menino solitário que até o inverno mais longo finalmente dá lugar à primavera. Espero de coração que essa história de hoje tenha te agradado. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos assim. Deixe um like e comente o que achou dela. Nos vemos no próximo vídeo.